Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fabrícia Winkler. É uma semana incrível que nós estamos vivendo aqui na Semana Pedagógica da Monshot no ano agora que se inicia, né, de 2023. É um prazer enorme fazer parte. Eu digo que é uma comunidade, né, um grupo maravilhoso de educadores, de professores. Eu estou na segunda vez que eu participo e eu escolhi um tema também muito legal para falar. Eu trabalho com educação há 27 anos e durante esse período todo, eu sempre trabalhei em complementação de leis federais e eu não fiquei de fora com relação à Base Nacional Comum Curricular. E hoje eu digo que eu trabalho muito em prol dessa lei, né, que veio nos beneficiar de alguma forma. E algumas pessoas que já trabalhavam com algumas competências dessa base, né, da Base Nacional, elas acabaram se privilegiando, né, de já terem convivido e evidenciado muitas coisas que as competências da base trazem. Então, a minha palestra ela está voltada para um tema muito bacana, que é a gestão escolar alinhada da BNCC. Eu digo que a BNCC ela veio para somar com a gestão de uma escola, ela veio para somar, para multiplicar e para dividir também, né? A gente sabe que a gestão ela traz papéis super importantes, que é deles que eu vou falar agora, com relação ao que eu posso fazer de comparação com a BNCC. Eu, além de professora do ensino superior, trabalhei muito tempo como gestora escolar. Hoje eu sou empreendedora nesta área e eu posso dizer que a BNCC ela trouxe uma parceria muito forte para a gestão, né? Não só pelas 10 competências, para o desenvolvimento das atividades dentro da escola, mas para melhoria e qualificação dos profissionais que trabalham com a gente na escola. Eu disse que a gente sentia falta de uma coerência, de uma consequência, de uma forma didática mais alinhada à realidade, né, do protagonismo do aluno, do que o aluno trazia para a gente para dentro da escola. Então, eu selecionei para a gente falar um pouquinho hoje sobre o conhecimento, que é muito importante para essa gestão acontecer, isso alinhado à BNCC, a empatia, que inclusive é a competência número 9 da base, né? O pensamento sistêmico e a liderança, eles todos estão, de uma forma ou de outra, dentro das competências da base e alinhados em alguma habilidade que a base nos trouxe. E, Fabrícia, por que você citou somente esses quatro? E a gente sabe que nós temos vários outros, eu não poderia citar vários outros componentes aqui, temas, assuntos, mas eu escolhi falar sobre esses quatro, primeiro porque eu digo que sem esses daqui a gente acaba não tendo realmente uma gestão de qualidade. Então eu trouxe eles para poder a gente focar um pouco mais no ser, né? O que eu posso ser para realmente fazer com que essa gestão aconteça. Então, esses temas aqui nós vamos destacá-los agora. A gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento. E o conhecimento, eu digo que sem o conhecimento, a gente realmente tende a não ter uma estrutura correta nem para relacionamento nenhum, né? Não tem para casar, não tem para conviver socialmente, para administrar a vida em termos de condições sociais. Enfim, a gente tem um conhecimento, eu digo que o conhecimento, com o conhecimento, a gente não passa fome em lugar nenhum do mundo, né? Seja a habilidade que você tiver, se você for um pedreiro, se você for um professor, for um arquiteto, for um enfermeiro, um farmacêutico, o que você tiver de habilidade no conhecimento que você se aprofundou, que você escolheu oferecer, eu digo que você está dentro de um mercado, dentro de uma sociedade, e que você não passa fome, você vai ter sempre alguma coisa ou algo para contribuir. Eu acredito muito que o conhecimento, ele é a base de sustentação sólida do ser humano, né? Ele é onde você consegue resgatar seus valores, é onde você consegue colocar para fora, né, todo aquele seu, eu digo que é o seu alicerce, né, cultural, a sua, enfim, sua educação. É através do conhecimento que você consegue fazer uma emaranhada de coisas na sua vida, você consegue atribuir muitas coisas importantes na sua vida. Então, o conhecimento ele é a base da nossa vida, né, gente? Claro. Buscar adquirir os conteúdos, lógico, né, do que você vai tratar dentro da sua gestão, buscar informações, que eu digo que o conhecimento ele só consegue fluir e acontecer na prática se você buscar da onde está vindo esse conhecimento com fontes seguras, tá, gente? Ser curioso, é importante você ser curioso, não é ser curioso de coisas que não têm muito a ver com o que você vai tratar.
É ser curioso, sim, em buscar um artigo, buscar um texto, buscar uma informação, uma reportagem, seja lá o que for, para somar com o que você já tem de conhecimento científico. Atentar para a escuta, né, ou seja, a gente está aqui atento para realmente a escuta ser uma, eu digo que ela acaba sendo 60%, 65% do seu trabalho de gestão. E você, quando aprende a ouvir, né, você consegue fazer com que o seu aparelho auditivo tenha essa atenção devida, através do seu intelecto, claro. Você tem muito a contribuir, porque você sabe ouvir. Você fica atento ao que estão lhe falando, ao que estão, para poder você poder depois contribuir, claro, né, com a sua fala, com a sua curiosidade. Tá? Ter sempre fontes de informações confiáveis, aí a gente busca as informações lá em cima e fala um pouquinho sobre essas fontes de informações confiáveis. Eu sempre gosto de conversar e falar nas minhas palestras, né, nos meus encontros, que é muito importante a gente entender esse processo de informações confiáveis. Né? A gente está falando aqui de um mundo extremamente já informatizado, com internet, né, as plataformas, e muitos degraus de subir e descer, apesar de que descer não mais, e sim somente subir. Então, esse conhecimento de informações confiáveis não é o achismo, é aquela forma que você tem de se manter na gestão, confiando naquilo que você conheceu, fazendo um bom curso, ouvindo, lendo um bom artigo, como eu já comentei agora, e buscando pesquisas confiáveis, naquilo que você acredita, naquilo que você pode complementar com o seu trabalho na gestão, tá? Estar disposto a aprender, muitíssimo importante. Infelizmente, a gente ainda tem aqueles quadros, né, seja na área pública ou privada, de gestores escolares que, porque são diretores de escola, ainda tem aquela, né, chega a ser assim até uma disparidade de comportamento, talvez até uma certa arrogância em algumas coisas. Então, a gente tem que entender que estar disposto a aprender é eu sentar no chão, recortar um papel, é eu escutar o professor, é eu sentar junto com ele para montar o que tem para montar nas minhas aulas, falar dos meus desafios, organizar metas, e por que não falar um pouco do meu socioemocional, né? Entender esse processo. Então, estar disposto a aprender é tudo, de tudo um pouco. Isso serve para um bom gestor, tá, gente? Aberto para inovações, importantíssimo. Eu já, por vivência, né, convivência própria, assim, na minha época, principalmente na época de escola, e aí depois andando com um pouco de consultoria que eu faço, e assessoria na área educacional, a gente enxerga ainda muitos diretores falando, não, mas aqui tem um fulano que é da informática, tem um fulano que é para ler artigo e captar informações e ideias novas, tem um ciclano. É legal a gente ter uma equipe que possa contribuir para que isso tudo aconteça. Maravilhoso, eu acredito muito que é dessa forma sim, que a gente monta, né? Que a gente não é obrigado a saber tudo. Mas aberto para inovações é você conseguir captar essas informações e sim, dizer que você está apto sim a aceitar. Às vezes você tem um funcionário que traz essa novidade, ou você tem uma pessoa que está ali lhe orientando e traz essa novidade e você não está aberto a aceitar essa inovação. Às vezes é com um pouquinho de medo, né? Porque o medo ele faz parte. O medo de não entender esse processo, o medo de não conseguir trabalhar, né? Ou seja, nossa, vai dar trabalho, eu vou ter que aprender tudo de novo, isso não faz parte mais do meu cotidiano, e por aí vai. Então, gente, aberto para inovações é muito importante. Por mais que você não vá utilizar no seu dia a dia, por mais que você não vá utilizar naquela gestão, mas é muito importante você ter essa abertura, tá? Para poder entender os processos, ainda mais no mundo que nós estamos hoje em dia. E aí eu vou falar um pouquinho da empatia, né? A empatia, ela está dentro da Base Nacional Comum Curricular. A gente falou muito dela, principalmente agora, num período da pandemia, em que a gente conversava um pouco sobre o que é ser empático, né? E tem algumas pessoas que colocaram, até em redes sociais e também em alguns momentos em alguma literatura que a gente começou a ler agora, que nem todo mundo estava preparado para ser empático, né? É até engraçado a gente falar sobre isso, mas é uma verdade. Nem todo mundo estava preparado para trabalhar com empatia, para se colocar no lugar do outro, porque ninguém queria ficar naquela condição, ninguém queria ficar naquela situação, né? Então, eu vou conseguir ser empático para doar, né, um alimento, vou conseguir ser empático para fazer uma oração. Tudo bem,
mas muitos de nós não conseguimos alinhar de fato o que que significa exercitar essa empatia, né. Eu sempre falo também nas minhas palestras, quando eu dou os cursos e as palestras, eu aprendi muito a ser empática quando eu trabalhei com movimento, social, né, quando eu trabalhei com, voluntariado, eu acho que isso acrescentou muito na minha vida enquanto educadora, porque você acaba fazendo todo esse trabalho e você trabalha a sua empatia até meio que sem perceber. E isso para a gestão é muito importante, né, você se colocar realmente no lugar do outro, que não é fácil, é difícil às vezes de você até explicar, né, de que maneira. Então você consegue, quando você consegue ser empático, você consegue resolver problemas, trabalhar a cooperação, entender o que é esse lado da cooperação de fato dentro do seu processo da gestão, né? Fazendo respeitar e promovendo o respeito, porque você consegue entender o papel do outro, a dor, talvez não, mas sim se colocar naquela condição e enfim, tá? Então você acaba no respeito, né? Aos direitos humanos, com acolhimento e valorização das diversidades individuais, de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Lembrando, gente, que isso tudo é um exercício, né? Então, como eu estou falando para vocês, eu consegui exercitar essa minha parte aí da empatia muito com o voluntariado. Então, isso fica a critério de cada um. Estou dando só uma dica para vocês do quanto é importante você trabalhar esse tema dentro da gestão. Vamos falar um pouquinho aqui do pensamento sistêmico, que é uma fala até um pouco mais, né, mas tem ligação, bem ligado mesmo com a empatia, né, a habilidade de entender os fatos, não apenas em si mesmo, mas em relação a outras pessoas e instâncias envolvidas na situação, né. Então a ideia do pensamento sistêmico é aplicar a consciência, de que uma ação, por menor que seja, influencia resultado maior. Ou seja, você é um exemplo, ou seja, você é tido como líder, né, a gente vai falar da liderança que é a última, então você é tido como líder, você é tido como exemplo, as suas falas, a sua fala, o seu comportamento, a forma como você replica aquela ideia, né, as suas ações, o pensamento dos projetos, a viabilidade das atividades, a forma como você se expressa, o volume da sua voz, né, os trejeitos, a comunicação não verbal, tudo isso implica no pensamento sistêmico. Então, é o fato de ele auxilia, né, gestores, empresários, empreendedores e demais profissionais a, na verdade, é como se fosse como é que se fala? Eu tendo esse tipo de pensamento, eu acabo ajudando, né, a enxergar a organização, eu acabo ajudando todo mundo, eu acabo entendendo como é que os processos estão acontecendo. Então, eu crio a empatia, eu tenho esse pensamento sistêmico, que é o olhar do todo, né? É o olhar do que tem para ser feito através dos meus gestos, formas que eu tenho para fazer, para falar. Então, esse pensamento, ele acaba tendo uma ligação muito forte com a empatia, acabei de falar, e ele acaba ajudando muito, né, na organização como um todo, né? Não apenas com uma parte isolada, ou seja, eu tendo esse pensamento, eu entendo, né, que é uma ação, né, a minha ação, por menor que seja, ela vai impactar, né, no grupo, ela vai impactar. Então é muito importante eu ter esse pensamento sistêmico e entendendo que realmente eu estou dentro de um sistema, né, para poder trabalhar todo o processo de gestão. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a liderança, que sem ela a gente não conseguiria realmente trabalhar a gestão. Então, às vezes eu brinco muito também, quando eu converso nas minhas palestras, nos meus cursos, que as pessoas falam assim: se você consegue separar as suas amizades, né? O grupo de amigos que você tem dentro da escola, que são pessoas que estão ali há muito tempo com você, com o seu lado profissional, eu digo sim. Como é que você fez isso? Como é que você faz isso? Né? Até uma dica que eu dou quando eu faço consultoria é que a gente precisa treinar esse tipo de habilidade, tá, gente? É treino. Então, você ser líder é você ter esse olhar humano, é você ser empático, é você ter o pensamento sistêmico, é você ser colaborativo, é você ser amigo quando precisar ser, para dar um bom conselho, mas ao mesmo tempo separar o que eu tenho do meu lado profissional do meu lado pessoal. Então, isso é muito importante para a liderança. A liderança ela é um exemplo, né? A liderança ela é o cuidar da pessoa. Então, eu digo que hoje o líder ele precisa cuidar para ter resultados. Eu cuido da minha equipe, eu cuido das pessoas que estão envolvidas no meu processo de trabalho para poder gerar resultados. Então, eu preciso cuidar de pessoas. É por isso que eu trouxe esses 4 temas relevantes para a gente falar que tem a ver com a BNCC. Então, liderar consiste, né,
é no manejo de pessoas, com as suas motivações em prol de objetivos da empresa, é envolver, né, saber inspirá-las e influenciar suas ações e decisões comportamentais. Então, é aquela coisa do meu esforço é o teu esforço, eu vou dar exemplo para poder saber cobrar, né? Tudo isso influencia. Ele não manda, né? Ele inspira, né? Ele não fala nada com coação, coagindo, né? Ele interage, ele incentiva, ele colabora, né? Ele não fica botando o problema na frente antes de pensar também na solução. Ele tenta colocar o problema como sim, um desafio, né? Então, quem ocupa o cargo de liderança tampouco se aproxima do trabalho duro, né? Ele, na verdade, se exime, né? Tampouco se exime do trabalho duro. É a primeira pessoa a assumir a responsabilidade e direcionar a equipe. Então, gente, a liderança ela faz parte. Antigamente era do topo do processo de gestão e hoje eu digo que ela faz parte de um conjunto de fatores para você realmente gerir processos e pessoas dentro da gestão escolar, tá? E aí eu coloquei aqui uns perfis de gestor que é muito importante a gente entender, né, no contexto hoje atual, quando eu falo aí de você estar aberto a inovações, de você se predispor a ter o conhecimento, de você buscar sempre, o buscar sempre não é rotina, o buscar sempre não é o dia a dia da escola, o buscar sempre é estar atento ao que vem de novo, ao que tem, às vezes, de excesso, às vezes de coisas que você precisava só mesmo de uma emboleadinha para poder estar dentro do processo corretamente. Então, faltou aquele brilho, né, aquela motivada. Então, o papel do gestor hoje está ligado a vários fatores, estabelece alguns perfis. Eu coloquei aqui que é estar, de fato, observando muito o cargo de gestão, né? Desejando esse fato, na verdade, muito, que você ser colocado sem ter o desejo de estar lá é muito complicado, né? Você acaba não trabalhando dentro de você a necessidade de estar ali por uma força maior que é o amor à profissão, o amor ao trabalho, a vontade de ser líder, né? De ser gestor, tá? Então, isso aí eu coloquei até como primeiro. Então, esse desejo tem que estar linkado à minha competência, tá, gente? Ao meu conhecimento. Buscar aprendizado para assumir papéis. Olha que bacana, gente. Eu preciso entender o papel do coordenador. Poxa, eu já fui coordenador algum dia, não fui. Vou fazer um curso, né? Quem sabe, para eu entender o que um coordenador precisa fazer. Ah, porque eu sou gestora, eu tenho que ensinar o coordenador, deve. Eu tenho que ensinar um professor na parte didática como ele faz uma prova, como ele dá uma aula, deve. Então, você precisa ter, sim, assumir papéis, tá? De gestão. Geração de valor no produto, entender este processo. Nossa, eu tenho professores maravilhosos, eu tenho coordenadores incríveis, uma equipe incrível, eu tenho um pessoal de portaria que movimenta a escola, dando um bom dia para um pai, abraçando um aluno. Então, essa geração de valor no produto, o produto aí eu estou falando de pessoas, tá? Essa geração de valor no produto é muito importante você investir nessa geração de valor. Por quê? Porque vai te trazer resultado. É eles que vão te trazer esse resultado. Então, assim, eu preciso investir nesse produto para eu realmente entender os processos. Quando eu tenho todo mundo ali, ó, dentro de um mesmo processo, entendendo tudo que está acontecendo, todo mundo na mesma, né, no mesmo patamar de compreensão, eu consigo evidenciar o trabalho, eu consigo exaltar o trabalho, eu consigo crescer e desenvolver, tá? Porque eu estou valorizando o meu produto e investindo nele. Deixar o protagonismo de força, é aquilo que eu falei agora há pouco, tem muitos gestores que, não, porque eu sou gestor, eu não faço tal coisa, tem fulano que faz para isso, olha, agora vê se pode, fulano deu para não vir, eu que estou assumindo a turma, eu não entro em sala há mais de 10 anos, porque eu sou diretora da escola, né? Eu sou diretor de escola, e isso não convém para para uma gestão compartilhada, tá? E não consegue unir forças, porque você vai se afastar do grupo, o grupo vai ver que você não tem a humildade e a capacidade de entender esses processos, ou seja, de se doar, tá? Desempenho sempre avaliado. A avaliação do que você faz enquanto gestor é mega importante para o resultado do seu trabalho, para você crescer, para você buscar o conhecimento correto. Então, você precisa ser avaliado, se autoavaliar. Esse processo é um processo constante. Fabrícia, professora Fabrícia, eu faço isso quantas vezes você achar necessário fazer, né? Com a equipe, com o grupo, com você mesmo, tá bom? Então, gente,
eu queria deixar um carinho, assim, enorme para a equipe Moonshot, para todos que se inscreveram para participar da palestra, dessas palestras agora de formação. E o meu carinho fica, assim, para o Brasil inteiro, para todo mundo que assistir essa palestra. Eu vou deixar aqui o meu contato. Aqui, estou deixando aqui agora a citação de onde eu tirei esse material, tá, gente? Muita coisa são de materiais que eu já tenho, inclusive que eu consulto aí o nossa internet. E aí está o meu contato pelas redes sociais, que é o Instagram, e eu espero vocês aproveitem muito a Semana Moonshot e não larguem a Moonshot, porque a Moonshot, além de formação de professores, ela tem pós-graduação e é uma plataforma incrível de conhecimento na prática vivencial que esses professores maravilhosos trazem para vocês. Um grande abraço e obrigado por participarem da Semana Pedagógica da Moonshot 2023. Um abraço.